E aí, beleza? Estamos em Moscou e o agente Prescott ligou para o agente Ross o encontrar em sua sala secreta para contar algo importante que descobriu na Terra, que o mundo vivia em constante guerra, só que não em uma disputa normal, e sim uma guerra secreta extremamente perigosa, que para nós humanos parecia os conflitos normais do mundo, só que era um plano de uma raça alienígena chamada Skrull, que poderia tomar forma humana, e agora queriam invadir a Terra e tomar o planeta para si. Segundo Prescott, os únicos que sabiam disso eram Nick Fury e Carol Danvers, a Capitã Marvel, que até tentaram achar um planeta para eles, só que os Skrulls estavam em milhões na Terra e queriam este planeta para eles. Porém, o agente Ross tentou convencer Prescott que isso era uma loucura e que fazer uma ação de investigação precisaria de mais provas. Então Prescott mostrou a ele um dos planos dos Skrulls, algo que acabaria realmente com a raça humana por completo. Só que nesse momento Ross deu uma disfarçada, disse que mostraria aquilo para Nick Fury e ele poderia confiar nele, só que Prescott o atacou. Tentou enforcar o agente e só não conseguiu porque Ross atirou nele. Claro que fugiu do local rapidamente, porém começou a ser seguido. Ele pediu uma remoção para agente Hill, só que essa perseguição se seguiu em um prédio e no terraço, com medo de ser pego, Ross acabou se jogando e caiu de uma queda violenta. No entanto, a agente Hill chegou. O cara que perseguia ele também mudou de forma na frente dela e Maria Hill conhecia. Era Talos e também era um Skrull aliado, só que o agente Ross também. Voltando à sua forma normal, Talos disse que esse não pertencia a eles e sim aos outros, e esse Skrull morreu ali na rua. Ok, agora Nick Fury voltava da sua estação espacial e chegou ao planeta Terra depois de um bom tempo fora. Sendo recebido pela agente Hill e chegou já falando com Talos em casa, um dos Skrulls e amigo de Nick, que voltou para ajudá-lo nessas investigações, explicando que pessoas importantes para a permanência dos Skrulls na Terra desapareceram, assim como ele e a Capitã Marvel, e até Gaia, a filha dele, ele não sabe onde está. Só que a maior preocupação deles era com Gravit, o líder do Conselho dos Skrulls, que estava na Rússia usando a raiva coletiva dos Skrulls não terem um lar para criar um exército contra os humanos. E tinha um plano de uma bomba suja, uma tentativa de criar uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. E segundo Talos, se Gravit tivesse êxito, a humanidade seria extinta. James Horus, o máquina de combate, avisou o presidente que Nick Fury, além de abandonar o sistema de defesa da Terra, estava de volta ao planeta, junto com o agente Hill, e como não revelaram suas ações, eram considerados desertores. Nick, em uma volta por Moscou, começou a perceber comportamentos estranhos de pessoas pela rua, claro que era para chamar a atenção. Foi sequestrado logo depois por Sonya, uma velha amiga de Nick, na luta contra os Skrulls, que querem dominar a Terra, segundo ela, só que Nick se deixou ser sequestrado para investigar ela e seu envolvimento. E mesmo ela dizendo que o estalar de dedos de Thanos mudou Nick, ele fez o seu trabalho de espião e deixou algo para vigiar Sonya. Ok, a 312 quilômetros a sudeste de Moscou, um garoto Skrull chegou à base secreta, querendo um lar e sua própria pele, o lema dos Skrulls, sendo recebido mais tarde pela filha de Talos, Gaia, que pediu para ele mostrar sua verdadeira forma e com isso ele seria bem-vindo à nova Skrull, onde cultivavam a própria comida e também a bebida de Skrull, e isso era fascinante para eles, ter algo do planeta deles aqui na Terra. Só que o novo lar era uma das usinas nucleares abandonadas na Rússia, e lá poderia usar sua verdadeira forma, onde segundo Gaia eram mais de 500 Skrulls da resistência, mas se ele escolhesse ser um guerreiro, poderia tomar uma forma humana e sair dali, e quanto mais fizessem isso, mais difícil seria de ser identificado. Porém, o que ele não sabia ainda é que não se passava de uma lavagem cerebral para os Skrulls, forçados a jurar lealdade, e com isso sequestravam humanos, principalmente os americanos, para uma guerra contra a Rússia, e os Skrulls roubavam sua aparência física e depois de colocarem em uma máquina como prisioneiros, roubavam suas mentes. Que loucura! A espionagem rendeu uma nova estratégia, já que Sonya era do tipo que queria aniquilar todos os Skrulls que viviam na Terra, independente se eram do bem ou do mal, então ela também era uma inimiga dessa ação secreta. Já o líder Gravit descobriu que Nick Fury estava na cidade e um dos seus líderes acreditava
acreditava que ele não era perigoso, pois estava cansado, mancava de uma perna e mal conseguia enxergar com um olho só. Então a causa que acreditavam que era Gravity estava seguro, e eles agiriam no dia seguinte com o plano das bombas. O líder então deu uma missão para Gaia, levar uma grana e buscar uma encomenda, e enquanto isso Nick e Talos iriam se encontrar com Prohibition, o mesmo que Gaia deu o dinheiro. E assim que ela saiu, Nick e Talos entraram no apartamento do artista e Maria Hill começou a persegui-la, pois era possível suspeita dos Skrulls. O Sr. Prohibition, que se passava por um pintor e historiador, tentou enganar Nick Fury 2 vezes e com isso Talos o forçou a contar onde estavam as bombas. No entanto, o Sr. Prohibition também era um Skrull e essa raça, comparada aos humanos, tem uma força elevada. Começaram a lutar jogando Talos em um pilar e ele por sua vez disse que cuidaria dele. Só que apesar de se esforçar na luta, levou a pior e Nick Fury teve que atirar nele, matando o Skrull infiltrado. Só que Talos não gostou dessa atitude de Nick Fury. Eu disse não. Eu tô brabo, mano. Maria Hill então seguiu Gaia até embaixo da estação e lá acabou perdendo ela de vista embaixo do metrô. No entanto, Gaia percebeu que estava sendo seguida e atacou Maria, deixando ela no chão e escapando. Quem começou a persegui-la na sequência foi Talos, que iria atirar na garota, mas descobriu que era sua filha que estava ali levando as bombas. Talos pediu para ela entregar o material, pois ela não era assim, e sua mãe não se orgulharia de ver que ela mudou de lado, descobrindo que sua mãe morreu, já que fazia anos que não se via. Talos só queria as bombas e ela poderia ir embora, e isso iria protegê-la, segundo Talos. Mas para Gaia, Talos não conseguia proteger ninguém, o empurrando e escapou, ficando muito triste na sequência por saber que sua mãe tinha morrido. Nick foi até um bar russo tentando fazer amizade, e lá conversando com Maria, ela disse a mesma coisa que Sônia, que antes do bip ele era mais preparado, sempre 1 ou 2 passos à frente, só que agora mal sabia o que fazer. E quando voltou para o seu apartamento, lembrou do estalar de dedos de Thanos e ele se resumindo a pó, e sabia agora que teria que agir. Já Gaia levou o material para o líder e disse que alguém estava esperando por lá e talvez deveriam adiar o ataque, mas o Skrull revelou que aquilo era apenas uma isca e o plano seria bem maior. Porém, Gaia foi ver o seu pai para saber como sua mãe morreu, descobrindo que ela estava trabalhando para o assassino dela. Então ela contou os planos dos Skrulls sobre as bombas e até que Gravity, o líder, sabia deles. Então teriam uns entregadores no local e ela seria a principal, mostrando ao seu pai que estaria de volta. Então no par foi esse que rolou, tinha 2 bolsas marcadas com infravermelho que assim que ela entregou, os dois se separaram. Cada um foi para um lado, só que nessa multidão estava difícil rastrear. Fora que Nick Fury estava sendo vigiado de perto por uma garota e a mesma garota era um Skrull, que mudou de forma várias vezes na sequência e as mochilas que Maria e Talos acharam estavam vazias. Nick Fury continuou seguindo, vendo que era justamente o líder Gravity, que se revelou com um sorriso cínico acionando as bombas, pois já estavam implantadas na multidão. Nick então tentou segui-lo, só que Gravity era implacável, se passou por Nick Fury para enganar a agente e atirou em Maria Hill. E assim seguiu mais uma explosão e quando Nick Fury chegou perto dela, sua leal agente morreu em seus braços, para desespero de Nick Fury. Terminando assim Ressurreição, o primeiro episódio de Invasão Secreta, série da Disney de suspense e drama de 2023. E eu espero vocês no próximo episódio pra gente curtir aqui no canal. E esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!